Bem, olá, meu nome é Luan e eu vou apresentar o trabalho sobre avaliação de sistemas de gotejamento na cafeicultura, a eficiência e uniformidade de aplicação desses sistemas. Para começar, a gente começa uma discussão falando da importância do nosso recurso hídrico. Nós sabemos que a água é um recurso finito que apresenta uma demanda acentuada no seu uso em diferentes setores. Dentre elas, temos a irrigação para a produção agrícola. Porém, sempre tem aquela discussão e preocupação de como devemos utilizar essa água de maneira sustentável para mitigar uma possível escassez do recurso, e isso se dá principalmente pelo aumento da eficiência do uso da água e, no caso da produção agrícola, da eficiência dos sistemas de irrigação adotados. Isso ainda é uma discussão atual, que, de acordo com o Grafton em 2018, ainda se dá como um dos grandes dilemas da atualidade. Quando a gente pensa numa escala macro, a gente deseja que a utilização do recurso hídrico seja sustentável. Portanto, tecnologias de irrigação devem explorar o volume de água que pode ser renovado naturalmente, associando a estudos meteorológicos da região e a hidrologia, de acordo com Pelry e colaboradores em 2017. Sabendo disso, começou nossa discussão sobre a irrigação. Nós sabemos que as culturas, no geral, não só apenas de interesse econômico, são expostas a efeitos diversos causados pela disponibilidade da água e principalmente aos efeitos adversos relacionados ao déficit hídrico, que impacta diretamente características morfológicas, características fisiológicas, na produtividade daquela cultura e interfere diretamente no custo e lucro da produção. Porque esse sistema e essa água aplicada vai ter um custo que você tem que associar ao seu sistema. É, aumenta ou diminui a incidência de pragas e doenças oportunistas. No caso do cafeeiro, a gente sabe que o manejo realizado de forma adequada tem um aumento do custo da produção, causa um estresse da planta, tanto morfológico e fisiológico, e pode ocasionar danos ao aborto floral e, consequentemente, devido a isso, temos a perda da produtividade. Diversos sistemas e técnicas de manejo podem ser empregados na cafeicultura, porém, tem se destacado principalmente a utilização do sistema por gotejamento na cultura. Isso se tem difundido principalmente muito na nossa região aqui do Espírito Santo. Por que se dá essa popularização? Por, porque o gotejo tem uma série de vantagens. E, dentre elas, podemos citar que são a alta uniformidade de aplicação da água, uma alta frequência, você tem turno de rega curto, então você tende a manter aquele solo sempre próximo da capacidade de campo e consequentemente, você tem uma alta eficiência de aplicação. E uma das grandes vantagens é a possibilidade de aplicar e distribuir os produtos químicos pela água de irrigação, de acordo com Souza e Bernardo. Atualmente, para gotejamento, tanto o sistema superficial e enterrado pode ser utilizado nas lavouras, sendo ambos altamente eficientes para irrigar as culturas. Independente do sistema, a distribuição de água é dependente pelas condições hidráulicas do solo que você está trabalhando e a posição e a vazão dos emissores que você adotou, de acordo com Candelas e colaboradores de 2010. Os dois sistemas, tanto superficial e superficial, têm suas vantagens. Em relação ao gotejo enterrado, que seria o subsuperficial, podemos citar alguns. Um deles seria a aplicação da água próxima à zona radicular, ou seja, você tem a formação do bulbo molhado já próximo da raiz da planta que vai fazer a absorção. Você tem uma maior possibilidade de mecanização e diminuir o dano ao sistema de irrigação quando comparado ao superficial, porque como todo mundo sabe, é necessário fazer
um manejo, né, na cultura. Então, quando você for fazer qualquer tipo de manejo, você pode acabar danificando o sistema, principalmente relacionado a capinas. Diminui a incidência de plantas daninhas, diminui a perca hídrica por percolação ou possíveis pontos de poluição quando comparado ao sistema superficial. Porém, você tem nesse caso aqui uma grande desvantagem é a dificuldade de implantação e manutenção desse sistema, principalmente devido aos casos de entupimento. Isso de acordo com a AES e colaboradores de 2015. Quando vamos falar de o quão bom um sistema está sendo empregado ou eficiente ele é, um, um, uma das principais formas é falar sobre a uniformidade. Segundo Mantovani e colaboradores de 2009, o coeficiente de uniformidade de emissão é o mais utilizado para avaliar o desempenho de sistema de irrigação localizada, devendo ser um dos parâmetros básicos para o manejo da irrigação. Diante disto, é desejada a compreensão e estudo sobre o desempenho de diferentes sistemas de gotejamento que estão sendo utilizados atualmente na cafeicultura e sua eficiência. A eficiência de irrigação é um conceito estudado e utilizado nos sistemas e para o manejo das culturas. Segundo Kelly e Blaise, em 1990, o conceito pode ser dividido em duas partes: uniformidade de aplicação e as perdas que ocorrem durante a operação desse sistema. Uma baixa uniformidade de aplicação reduz a eficiência de aplicação e tem impacto na produtividade. Porém, esse parâmetro sozinho não reflete a adequação do sistema como um todo, de acordo com Souza, em 2006. Em sistemas localizados, destaca-se o uso do coeficiente de uniformidade de Christie e o coeficiente de emissão, de acordo com Bernardo, em 2006. Esses dois coeficientes, que são os mais utilizados, eles se baseiam principalmente na coleta de lâminas em campo e a observação. Você anota a lâmina obtida no emissor, o número de emissores que você utilizou e com isso você consegue trabalhar esses dados e fazer a classificação. Diversas classificações são descritas na literatura para avaliar o coeficiente de uniformidade. Porém, diversos trabalhos encontrados utilizam o modelo proposto por Mantovani em 2001 para irrigação localizada. Portanto, iremos utilizar o mesmo para o seguinte estudo. Aqui temos a tabelinha que representa essa classificação de Mantovani, tanto para o Cook, que seria o coeficiente de Christie, e o CUI, que seria o coeficiente de uniformidade. Esses valores vão desde um inaceitável até um valor excelente, destacando que o Cook, no geral, ele é um pouquinho mais rigoroso para fazer suas classificações. Partindo desse contexto, Souza e colaboradores em 2006 estudaram as condições de uniformidade do sistema de irrigação por gotejamento que estavam sendo empregados na cafeicultura do norte do Espírito Santo, onde eles estudaram 16 sistemas instalados na região, com diferentes emissores, e avaliou a uniformidade de distribuição de cada um deles. Aqui a gente tem a tabelinha que demonstra o estudo realizado por Souza. Ele demonstra o coeficiente de uniformidade de distribuição, que na verdade seria basicamente a mesma coisa de emissão, dependendo da literatura que você trabalha. É, ele comparou tipo gotejadores do tipo autocompensante, o normal e modelos alternativos. Ele testou 16 sistemas que estão ordenados em ordem crescente aqui, de acordo à eficiência, à uniformidade de distribuição. E
Diante disso, dá para fazer algumas colocações. Dos sistemas avaliados na cafeicultura e considerando apenas o uso de tubo gotejador normal e autocompensante, que são os mais comuns utilizados em lavouras comerciais, percebe-se que quase todos os sistemas apresentavam coeficiente de distribuição acima do razoável, e até a níveis excelentes, que foi o caso desses últimos três. E apenas um sistema tinha um coeficiente inaceitável, que seria o primeiro sistema, de acordo com aquela classificação mostrada de Mantovani. Foi destacado pelos autores que os sistemas com coeficiente entre 70 e 80, que seria um nível bom, apresentavam, em sua grande parte, um dimensionamento inadequado do sistema, ignorando critérios recomendados por fabricantes e por projetista desse projeto de irrigação, onde eles citam que esses sistemas adotam principalmente linhas longas, obtendo variação de vazão ao longo da linha superior aos 10% recomendado por projetistas. Desta forma, contribui para entupimentos, uma vazão inadequada na extremidade do sistema e a possibilidade de acúmulo de ar. Nos sistemas que tinham um coeficiente acima de 90%, acima de 80 a 90%, era observado um dimensionamento e manejo adequado do sistema, e associado principalmente a manutenções periódicas do sistema, o que possibilitava a obtenção desses valores de até 96% de uniformidade de distribuição. Porém, um excelente coeficiente de distribuição não implica em uma alta eficiência de aplicação, conforme constatado por Rodrigues e colaboradores em 2013, onde os mesmos obtiveram um coeficiente acima de 80%, porém a eficiência do sistema deles era de apenas 72%, sendo considerado dessa forma, de acordo a literatura e pelos próprios autores, uma eficiência inaceitável num sistema localizado, que deveria ser de no mínimo 90%. Esse fato ocorre principalmente devido à variação de vazão dentro do sistema e à lâmina aplicada, que se difere da real necessária. Aqui temos uma outra tabelinha para exemplificar isso, do próprio trabalho do Souza em 2006, onde que ele demonstrava que muitas vezes os sistemas que estavam até como tido como excelente, que foi esse caso aqui do 14, ele tinha uma variação de vazão dentro dele acima de 10%, chegando até 40% dentro de um setor. E no caso, apenas o sistema 16 realmente tinha aquela questão da vazão dentro do sistema ser inferior aos 10% para garantir a eficiência. Pesquisas desenvolvidas por Souza, colaboradores 2014, também constatou um alto coeficiente de distribuição, tanto o de emissão e o de Christians, porém um sistema deficitário de aplicação de lâmina para o cafeiro conilon e a arábica, que estava sendo irrigado por gotejamento. Aqui está a tabelinha retirada do experimento dos autores, onde que eles demonstram que pela classificação de Mantovani, os coeficientes chegavam a bater quase 95%, sendo de classificação excelente. Porém, como citado, os resultados pelos autores, mesmo tendo aquela distribuição excelente, eles demonstraram que a irrigação estava sendo deficitária, como dá para ver através dessa figura. Essa figura traz basicamente os dois sistemas. O A seria o com cafeiro conilon e o B com cafeiro arábica, onde eles avaliaram
a irrigação real necessária, que seriam essas linhas inferiores, e a lâmina coletada na hora da experimentação, onde demonstra uma irrigação deficitária tanto no conilon ou no arábica quando se compara a irrigação real necessária, chegando a ter até no máximo aqui que eles notaram uma lâmina deficitária de 14 milímetros da real necessária, indicando que eles estavam trabalhando com um sistema com vazões reais ou médias diferentes da vazão do projeto, ou que o sistema estava sendo manejado de maneira incorreta. Resultados similares foram encontrados por Oliveira e colaboradores em 2019 com Cafeiro Conelon, observando coeficientes de uniformidade excelentes, ou seja, acima de 90%, porém uma eficiência de aplicação deficitária, abaixo dos 80%, ou seja, não estava alcançando os 90% mínimo que ditam como ser o excelente para a eficiência de um sistema por gotejo. Com base nessas informações, pode-se concluir que se faz necessário adotar estratégias de manejo adequada com base de dados de solo e tempo de irrigação, uso racional da água, visando o momento atual e futuro e verificando se há necessidade ou não de elevar a umidade do solo naquela aplicação na cultura, de acordo com Martins, colaborador de 2011, e Oliveira, colaborador de 2019. Partindo disso, outro grande problema que faz acontecer a perda de eficiência no sistema é devido a obstruções desses gotejadores. Os gotejadores estão sujeitos a uma variação de sua vazão, sendo uma das piores causas a própria obstrução, ocasionando a perda da uniformidade de aplicação e, consequentemente, da eficiência desse sistema. A maior preocupação com obstruções na cafeicultura ou qualquer outra cultura de interesse econômico se dá principalmente no sistema de gotejo enterrado, onde o projeto e funcionamento do sistema é similar ao superficial, porém você tem que ter uns cuidados extras para garantir o bom funcionamento, uma filtragem de água um pouco mais rigorosa e garantir todos os outros índices hidráulicos, desde de pressão, vazão e evitar cavitação dentro desse sistema, de acordo com o Camp e colaboradores de 2000. A intrusão de raízes no gotejador constitui-se uma fonte adicional de entupimento, caracterizada como de natureza física, diretamente relacionada ao sistema de gotejo enterrado, fatores relacionados à planta ou diretamente à construção, material e o manejo do sistema que pode aumentar essa predisposição do entupimento, de acordo com Faria e colaborador de 2014. Devido a isso, experimentação foram realizadas por esses autores com diferentes emissores comerciais, profundidades e lama de irrigação para quantificar a variação da vazão devido ao entupimento. Aqui temos a característica dos tubos gotejadores estudado para verificar a invasão por intrusão, a invasão do tubo gotejador pelas raízes. Eles trabalharam 7 tubos gotejadores diferentes fabricantes e com características dos emissores distintas. E aqui a gente pode discutir os resultados que eles obtiveram. Independente do emissor, todos tinham a mesma característica ou padrão dos seus resultados. Portanto, para esse trabalho a gente selecionou um para poder discutir. Esse trabalho nas figuras à esquerda a gente tem
o emissor que foi enterrado a 15 centímetros de profundidade e na direita o emissor que foi enterrado a 30 centímetros de profundidade. No geral, eles discutem que ocorre a predisposição de entupimento dos emissores, independente da lâmina de aplicação. Então, tanto faz se estava sem nada, ou não estava sendo irrigado, ou estava aplicando 100% da ETC. Também dizem que independe do tipo de material, e verificando que nenhum dos tubogotejadores tem nenhum aspecto construtivo ou barreira física que realmente impeça a obstrução pelas raízes. Porque, porque muitas vezes ocorre aquela propaganda que um tubo gotejador é mais indicado para ser irrigado, para ser utilizado numa irrigação por gotejamento ou não. Tipo, eles falaram que realmente não tem esse aspecto construtivo que garanta essa diferenciação. E quando comparado as duas profundidades de 15 ou 30, eles constataram que as obstruções foram mais acentuadas na profundidade de 30 centímetros. Diante disto, estudos e testes são realizados para avaliar a eficiência de aplicação de herbicidas para evitar o entupimento pela entrada da raiz do cafeeiro. Lima e colaboradores, em 2014, verificou que, independente das doses testadas de um herbicida, que no caso foi a trifluorarina, aplicada no sistema de cafeiro conilon, não, cafeiro arábica, eles observaram que não ocorre nenhum grau de fitotoxidez ou qualquer limitação do crescimento do cafeeiro. Porém, diferente dos resultados que foram encontrados por Faria, eles não, o tratamento Testemunhas de Lima também não tiveram nenhum grau de obstrução. Resultados similares sobre a fitotoxidez é destacado por Yu e colaboradores de 2010 na cultura do trigo, onde eles apontam que a trifluoralina não causa nenhum grau de fitotoxidez na cultura, porém, eles observam que realmente próximo do emissor tinha uma diminuição da concentração de raízes, indicando que o herbicida diminuía a predisposição ao entupimento desses emissores. Os resultados apresentados na literatura indicam a necessidade de realizar mais estudos sobre a real obstrução causada pelas raízes do cafeiro e seu impacto na vazão e, subsequentemente, na eficiência do sistema. Espera-se que, naturalmente, possa ocorrer essa obstrução dos emissores e o auxílio de herbicidas pode se tornar um aliado para suprimir essa disposição de entupimento, principalmente devido à ausência de qualquer característica fitotóxica. Porém, deixando a ressalva aqui que existe a carência de informações sólidas sobre esse assunto na literatura. Então vamos para as considerações finais desse trabalho. Os sistemas de gotejo aplicados na cafeicultura, incluindo os observados na região do norte do Espírito Santo, apresentam em grande parte um, uma, uma boa construção ou uma boa implementação em campo, chegando até a alcançar excelentes coeficientes de distribuição de aplicação de água, atentando que essa variação dessa distribuição de água entre o sistema muitas vezes está associado ao quão bem estruturado e manejado o sistema está sendo, principalmente com manutenções rotineiras que garantam o bom funcionamento do mesmo. Em muitos sistemas, mesmo com uma distribuição de aplicação elevada, ainda apresentam uma baixa eficiência de irrigação, ou sistemas que a vazão dos emissores estão diferente da vazão do projeto. Portanto, mesmo apresentando sistemas decentes, com uma boa distribuição e que podem teoricamente entregar tudo que a tecnologia pode oferecer ao irrigante, percebe-se que muitas vezes o sistema está sendo mal manejado ou com vazões errôneas,
ocasionando regras deficitárias, impactando diretamente a cultura do cafeiro conilon. A procura por novas tecnologias e métodos para alavancar a cafeicultura é de suma importância. Porém, conforme observado, as tecnologias atuais empregadas em campos não estão sendo manejadas para alcançar o seu máximo potencial, indicando a necessidade de também instruir como deve ser realizado o manejo adequado dessas tecnologias ao irrigante. E é isso. Isso aqui são as minhas referências. E obrigado.